Em qual período nós estamos agora? Quaresma. O que significa quaresma? São os 40 dias que antecedem a morte e a ressurreição do Cristo, não é isso? São o tempo que Jesus passou meditando, né? Bom, o que costumam os católicos? Tem alguém aqui que é católico, que frequenta? O que os católicos normalmente fazem na quaresma? Jejum de carne, penitência. Pois é. Por que os católicos fazem isso? Quem é espírita sabe? Porque normalmente, por que eu estou perguntando? Porque a gente que é espírita muitas vezes fala assim, que bobagem, para que isso? Ah, faço jejum de carne, mas as carnes estão tudo guardadas lá no congelador para depois de 40 dias comer de novo. Que bobagem. Então fica sem comer carne. Ah, ficar sem comer chocolate 40 dias é fácil. Quem gosta de chocolate, fica 40 dias sem comer chocolate. Não é tão fácil assim. Porque ainda nós somos muito apegados à matéria. E se a gente deixa de fazer alguma coisa nesses 40 dias, ou de ingerir alguma comida ou bebida, e acha fácil, provavelmente é porque isso que você retirou não é tão bom assim, você não acha tão legal. Porque quem tira o que realmente tem excessos, representa excessos no seu dia a dia, quer dizer, um desequilíbrio no seu dia a dia, é muito difícil de tirar. Não é fácil de tirar. E na verdade, quando uma pessoa resolve fazer essa promessa, ou esse voto, ou essa penitência, aí dá o nome que quiser, isso é só uma questão de vocabulário, que na verdade o que ela está fazendo são algumas coisas. Talvez as pessoas nem tenham essa consciência. Mas quando uma pessoa se propõe a fazer isso durante a quaresma, primeiro ela está falando para si mesma, isso que eu estou retirando está em excesso na minha vida, está em desequilíbrio. Eu preciso repensar. Ah, mas vai ser só 40 dias, depois eu vou voltar e comer de novo. Quem frequenta clínica de recuperação de dependentes químicos e alcoólicos sabe que a maioria vai e volta, vai e volta, vai e volta, principalmente as pessoas que estão em situação de rua, E a espiritualidade que acompanha a gente nesses trabalhos, tanto na masculina quanto na feminina, falam que mesmo que ele vai e volta até o desencarne dele, cada vez que ele fica sóbrio, é um pouquinho a mais que ele melhora, mesmo que ele recaia novamente. Então, se o chocolate está em desequilíbrio na minha vida e eu aguento esses 40 dias durante um ano, todo ano eu aguento firme, eu sofro, mas eu aguento, é um pouquinho a mais que eu estou melhorando. É um pouquinho a menos que eu estou causando desequilíbrio na minha vida. Entende que, resguardadas as proporções, lógico, Porque uma coisa te tira consciência, te tira condição de trabalho, Te leva a fazer coisas que não são bacanas. Em relação ao chocolate não é nada, Mas é o mesmo sentido, tá? Segunda coisa, que quem se propõe a fazer essas penitências está valorizando muitas vezes a tradição da sua família. E o respeito às tradições da própria família, isso é muito importante. Se a minha mãe, ela é católica, mas ela não é apegada a essas coisas, a rituais, E, então ela não importa de fazer jejum, faz quem quer, ela não cobra. Mas se ela me cobrasse, eu faria. Eu não faço. Eu não faço. Mas, e me considero que eu deveria fazer em algumas questões da minha vida. Mas não faço nem nos 40 dias. Mas se eu acredito que se fosse importante para minha mãe, eu faria. Em respeito a ela, às tradições dela, ao que ela acredita.
Então isso é importante. Então eu não tenho o direito de questionar, de criticar, de menosprezar, né? E o mais importante, que é a terceira situação, que essas penitências causam na pessoa que faz, que se propõe a fazer. Disciplina. Disciplina. Ela trabalha em nós a nossa vontade firme. Espírita costuma muito falar assim, não, só 40 dias não adianta. Eu preciso trabalhar as minhas vicissitudes o ano inteiro. Mas trabalha. Porque pelo menos se fosse 40 dias é menos mal do que dia nenhum. Ou um dia que passa 2 meses, faz mais um dia, passa mais 5 meses, faz outro dia. Soma no ano. Não dá nem metade dos 40 dias da quaresma, não é? Então, quando a gente se propõe a alguma coisa, a gente trabalha a nossa disciplina. E a espiritualidade, o Divaldo tem uma palestra que ele fala sobre isso, sobre a questão da disciplina. E ele cita esse exemplo, ele não está falando em si da quaresma, mas ele cita esse exemplo das penitências durante a quaresma, de trabalhar a nossa disciplina, de que ele se propõe a fazer. Por quê? Porque, eu estou fazendo só durante os 40 dias uma penitência de tal coisa, não fazer tal coisa, né? Eu sou muito fofoqueira, então durante os 40 dias eu não vou fofocar. Eu estou me preparando, estou treinando a passos pequenos, mas eu já comecei a engatinhar para na próxima encarnação eu ser mais firme. E às vezes, em vez de ser 40 dias, vão ser 40 meses, vão ser 5 meses. Então eu vou treinando. Antes eu nem pensava nisso. Vocês nem pensavam nessa possibilidade. Para quê? Eu posso me esbaldar porque a vida termina aqui. Então eu vou viver, eu vim para passear nesse mundo. Porque não tem nada depois que morreu, acabou. Então a gente já melhorou, mesmo que seja esses 40 dias. Concordam comigo? Se a gente pensar por esse lado. Então não cabe a nós questionar isso, né? Eu, pessoalmente, não faço porque eu acredito que isso não me ajuda a me ligar com o Pai. E eu escutei, para hoje estar aqui falando com vocês, eu conversei com várias amigas que são católicas e 2 que são evangélicas. E todas as 5 falaram que é um momento para elas é importante por 2 situações. Que ajuda elas a se religarem com o Pai, estar mais próxima. E segundo, que eu achei maravilhoso que elas falaram, é que relembra os sacrifícios que Jesus fez para mostrar para nós que a matéria não é nada, que o mais importante é o mundo espiritual. Elas não falaram isso, né? Elas falaram o quanto Jesus abdicou de tantas coisas para nos salvar, né? E quem é espírita sabe que os atos dele não salvou ninguém. Tem ninguém salvo nesse planeta. O que vai ajudar é a gente seguir o exemplo dele. Então, ele veio para nos mostrar como se deve fazer. Isso sim. Então, enquanto ele estava lá carregando a cruz dele, Pedro veio, pegou a espada e cortou a orelha de um soldado. Jesus falou: Pedro, embanhe sua espada, pegou a orelha e colou de volta. Porque a gente não sabia o que estava fazendo. Ele lá na cruz, a última coisa que ele fala foi isso: perdão para eles, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Perdoe eles, Pai. E a gente não sabia realmente o que estava fazendo. Tão pequenos e rebeldes e crianças que éramos naquela época ainda, né? Quem estava lá. Então, eu acho isso tão bacana e a gente precisa nos dar essa oportunidade de escutar o porquê das coisas, de refletir sobre, mesmo que eu chegue numa conclusão, não, eu não concordo com essa forma de pensar. Tudo bem, mas reflete sobre. Não engole de qualquer jeito e nem menospreza sem raciocinar.
Porque quem para pensar não menospreza, discorda e tem argumento para discordar. E isso é importante, porque aí é respeitoso, né? Bom, e aí, depois desses 40 dias, né, Jesus começa a ser julgado, não é? E o que o povo fala quando Pilatos pergunta, vocês querem que solta quem? Porque na época da Páscoa, costumava-se, né, era tradição, soltar um condenado à morte. Aí eles gritaram, solta Barrabás e crucifica Jesus, né? O que vocês acham que o povo deveria ter falado? O que vocês acham? Que o povo deveria ter falado naquela hora? Porque isso está errado, né? Falar que solta Barrabás e prende Jesus não é legal, né? Não está certo. O outro realmente era um ladrão, tinha cometido alguns crimes, né? O que vocês acham que o povo poderia ter falado lá na hora? Solta Jesus. E aí, o que faria com Barrabás? Crucificaria Barrabás. E a gente tem o direito de mandar crucificar alguém? Mas com certeza Jesus não deixaria. O que a gente tem que pensar com isso? Nós não temos o direito de crucificar ninguém. Nem naquela época, muito menos agora que a gente tem tanta mais informações. E ainda a gente crucifica pela condição sexual, pela falta de beleza aos meus olhos, pela falta de condição financeira, e aí a gente vai condenando. Pelas atitudes do outro que eu não concordo, e a gente condena, Então, quando a gente for condenar alguém, bora segurar a língua, porque o pensamento é mais difícil. Então, vamos treinar a segurar a língua, para próximas oportunidades a gente segurar o pensamento e não condenar. Ele errou? Na minha visão, ele errou. Então tá. Ele que colhe depois, eu não tenho nada com isso, que Jesus ajude ele na colheita dele, porque existem as colheitas. Isso é infalível. Ninguém fica sem colher o que plantou. Então eu não preciso desejar o ladrão corrupto, preciso desejar a prisão dele, que ele pague por isso? Não, precisa não. Se ele não pagar pelos homens, pela lei dos homens, pior ainda. Aí que a consciência dele, após o desencarne, vai cobrar. Aí é que o bicho pega, porque se ele cumprir alguma pena dos homens, diminui um pouquinho a dor na consciência, sabe? Diminui um pouco. Mas se ele não cumprir nada de pena nenhuma terrestre, ele está lascado com a consciência dele. No livro dos Espíritos não fala que aonde está gravado todas as leis do Pai? Na consciência do homem. Então, todos nós sabemos. No nosso inconsciente está tudo que a gente deve e que a gente não deve fazer. Tudo que convém e que não convém. Então, o que a gente faz que não convém, a gente faz sabendo que não devia ser. E aí a nossa consciência, mais cedo ou mais tarde, vai nos cobrando. Não é a Thaís que vai me cobrar, não é meu marido que vai vir me cobrar, não é Deus que vem me cobrar. É a minha própria consciência. E a gente vê isso claramente durante as reuniões mediúnicas. A quantidade de espíritos que vêm falando assim, eu preciso de socorro, mas eu não mereço, então eu vou voltar para o buraco onde eu saí. Para vir aqui. E volta para o buraco onde eu saí. Buraco mesmo, gente. Buraco mesmo. E é muito triste. Alguém condenou? A própria consciência. A própria consciência. Bom, e aí Jesus morre, né? Na cruz. E aí eu trouxe um texto, queria ter pegado direto do livro, mas os meninos não acharam. Ai, não trouxe, me presta já. Você não vai trouxer? Ih, lascou. Acho que o meu serve. 2,5. Ai, gente, que tristeza. Eu acho. Eu vim correndo pro serviço. Nossa, que beleza. É do livro Boa Nova, tá? É uma
psicografia do Chico Xavier e o espírito é Humberto de Campos. E ele vem falando toda a trajetória de Jesus, né? De acordo com as informações que se tem nos arquivos do plano espiritual, tá? E aí ele fala: 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário. Então já tinham 2 dias que Jesus já tinha desencarnado. Em cuja cruz de inominável martírio se sacrificara o Mestre, pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus, que consolava os tristes, ressuscitava mortos, sarara enfermos de doenças incuráveis? Por que se humilhar assim, sangrando de dor, nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então, o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre 2 ladrões? Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada ao plano inferior. Ouviu-dada a sua exemplificação e a grandeza dos seus ensinamentos. Quer dizer, eles estavam preocupados que ele não fez um show, né? Em vez de pensar, com tudo o que aconteceu, o que eu posso aprender com isso? Com a negação de Pedro, com a traição de Judas e tudo mais, quase todos foram embora, só Maria de Magdala, a Joana de Cusa e João, o resto tudo vazou fora. Tudo saiu fora. Todos se esconderam. O barco da fé não só sobara inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno, transpassado de amarguras. O Messias redivivo, porém, observava a incompreensão de seus discípulos. Então, ele já estava desencarnado e em espírito, ele estava já observando o comportamento daquelas pessoas, né, dos seus discípulos. Desejava fazer ouvida a sua palavra divina dentro dos corações atormentados, mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. O que isso significa? Que não adianta os espíritos quererem chegar perto de nós se a gente não abrir nosso coração. Nem Jesus estava dando conta de acalmar o coração deles, porque eles estavam tão preocupados com as coisas da matéria, com o que ele podia ter feito com tudo aquilo ali que ele tinha nas mãos, que eles não conseguiam captar a presença do Cristo ali naquele momento. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. Foi então, quando na manhã do 3º dia, a ex-pecadora de Magdala, que é Maria, né, se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria ainda mais uma vez aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Queria, uma vez mais, contemplar o Mestre dourado, para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé ardiosa e pura que o Senhor lhe ensinara, e, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar os milagres supremos. Por que será que ela foi a primeira a ver? Olha o amor dela. Ela não estava preocupada com o que ele deveria ter feito. Estupefata por não encontrar o corpo, já se retirara entristecida para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria. Ela se supôs admoestada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do mestre e lhe contemplava o inovidável sorriso.
Ela conseguiu ver porque ela não estava presa às coisas da matéria. Quis atirar-se aos seus pés, beijar-lhe as mãos num suave transporte de afetos, como fazia nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: não me toques, pois ainda não fui ao meu Pai que está nos céus. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre num transbordamento de lágrima de inexplicável ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem da alegria ressoou então na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O evangelho era verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo e outros ouvidos lhe escutaram a voz dulçosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém e Cafarnaum. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. A luz da ressurreição, através da fé ardente e do ardente amor de Maria Madalena, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. Bom, e aí a gente tem que pensar que a Páscoa é isso, né? E aí a gente, rapidinho, porque meu tempo está vencendo, a Páscoa, na verdade, vem da época dos judeus, né? Quando os hebreus eram escravos há mais ou menos 400 anos, na época, eles tinham uma tradição de passar o sangue do cordeiro nas portas, né? Então, nessa época, o que eles faziam? E por que do cordeiro? Eles pegavam o cordeiro mais bonitinho que tinha, filhotinho, e cuidavam dele. Ficava algum tempo cuidando desse cordeirinho dentro de casa. Dentro de casa, o que acontece quando a gente convive com um bichinho dentro de casa? Os laços se apertam, né? A gente se afiniza, não é? E ficar sem eles é tão difícil, né? É como, por exemplo, uma criança que convive numa fazenda. Normalmente, os animais que eles vão pro abate, eles não dão nome, porque dói depois, porque cria laços. E aí, o que acontecia? Eles cuidavam desse cordeiro para estreitar os laços, para gostar daquele animal. E na sexta-feira, que antecedia a Páscoa, a família se reunia e sacrificava o cordeiro e comia a carne dele. Pegava o sangue e passava do lado de fora. Porque, segundo as tradições, o anjo mau passava uma vez por ano, né, nas aldeias, e a casa que tinha isso, ele não entrava, ele pulava. Por isso que Páscoa é pular na língua deles, né? E aí, o que acontecia? Eles pulavam na casa de quem tinha o sangue lá. Quer dizer, fez corretamente toda a tradição que era de costume, aquele ritual, né? Quem não fazia isso, esse anjo mau matava, né, levava o filho, o homem mais velho daquela casa, o primogênito homem. E aí, por isso é que Jesus foi falado que ele era cordeiro, porque era o que ia ser morto. Então, desde a antiguidade, já vinha isso na tradição, né? Que o nosso Salvador, ele viria e iria morrer sangrando. Ele ia morrer sangrando, como cordeiro, para salvar aquela família de passar por aquela dor. Então, vamos pensar no que seria a Páscoa, então, por que foi dessa forma? Né? Por que eles relacionaram o
que aconteceu com Jesus para fazer como era essa tradição dos hebreus. Porque, na verdade, Jesus queria vir mostrar para nós que tudo que ele fez, que tudo que ele passou durante o Calvário é coisa da matéria e que não tem importância nenhuma. Então, não interessa se eu vim homem, se eu vim mulher, se eu vim homoafetivo ou não, se eu vim gordo, se eu vim magro, se eu vim branco, se eu vim preto, se eu vim amarelo, se eu vim rico, se eu vim pobre. O que interessa? O que eu estou construindo dentro de mim, as minhas obras. São as minhas obras. Claro que se eu venho com condições financeiras, eu tenho condições melhores de praticar o bem. Então eu vou ser mais cobrado. Se eu sou mais pobre, eu tenho menos condições financeiras de ajudar nesse sentido. Mas eu tenho outras opções de cuidar. As nossas idas nas clínicas não custa dinheiro nenhum. A gente pode simplesmente ir. Então, uma pessoa que não tem condições financeiras pode praticar essa caridade. Pode começar a construir dentro dela valores importantes. Então, Jesus veio para isso, para mostrar para nós a nossa libertação, de libertar mesmo, né, da escravidão. Qual escravidão? Da matéria, dos bens terrenos. Que o que é mais importante é o que a gente constrói aqui dentro de nós. Isso é a Páscoa. E aí, lá na Santa Ceia, né, na derradeira ceia que ele faz com os discípulos, ele fala isso para eles. Eu vou morrer, eu vou embora. E vocês vão sentir uma dor que vocês nunca imaginaram sentir na vida de vocês. Por quê? Porque vocês conviveram comigo e estreitaram os laços afetivos, como a família com o cordeirinho. Então, me perder vai ser doído, mas é necessário. Por quê? Porque só assim que vocês vão crescer. Tanto é que depois do desencarne de Jesus, que os discípulos se voltaram, né, para o prumo novamente, quando conversou com ele, que aí ele apareceu para tantas vezes depois, muitas vezes. Chico traz isso para nós, né? Que ele não veio só 2, 3 vezes, ele apareceu muitas vezes para muita gente, né? Inclusive o 500 da Galileia não era 500, era 100 e pouco, segundo o que a espiritualidade traz, né? Mas era no sentido de que era muita gente, né? Então ele fez isso muitas vezes para muitas pessoas. Eles entenderam qual caminho seguir para divulgar e plantar realmente o cristianismo no planeta, né? E aí eles mudaram completamente. Então todos eles cresceram, com exceção de Judas, que suicidou porque não aguentou a dor da culpa do que fez. Os outros todos cresceram. Então a gente precisa passar por certas dores, infelizmente, porque a gente não aprende pelo amor. Então, o que os discípulos não conseguiram aprender durante esses anos que eles passaram juntos, vendo o mestre fazendo pelo amor dele, eles tiveram que aprender na dor sem o mestre. Então, foi isso que Jesus disse para eles. E olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes só essa noite. E mesmo assim eu continuo te amando. Judas, eu sei que você vai me trair. E mesmo assim eu continuo te amando. Nada, absolutamente nada que vocês fizerem, nada que as ovelhas do Pai fizer, vai diminuir meu amor por elas. E aí ele diz que a única promessa que ele pode fazer é que do plano espiritual ele estará para todo sempre cuidando de cada um de nós. E acaba essa fala dele com os discípulos na Santa Ceia, que quando sentirem saudade do meu amor, da minha companhia, do meu olhar, dos meus cuidados, repita todo o processo da Páscoa, porque assim vocês vão estar mais perto de mim. Daí tem as tradições, daí vieram as tradições. E é isso aí. Então, na noite de hoje, é que a gente possa pensar realmente, né?
O que é a Páscoa? Não tem problema ter ovinhos, não tem problema ter chocolate, não tem problema. Mas a gente precisa pensar que a Páscoa nos aproxima mais de Deus, nos aproxima mais de Jesus e nos lembra que o que vale é o que a gente constrói dentro de nós. Porque ele veio mostrar pra gente que corpo, que coisas materiais não valem nada. Que o que vale é o que a gente tem aqui dentro. E que ninguém é melhor que ninguém. Porque mesmo aqueles que foram responsáveis por tudo que aconteceu com ele, pelaquela dor extrema, ele continua amando. Tanto é que a primeira coisa que ele fez após o desencarne dele foi ir lá no umbral ver Judas, que tinha acabado de suicidar. Por isso que ele não quis que Maria encostasse nele, porque ele ainda estava impregnado das energias densas do umbral, do vale dos suicidas. Tá aí esse recado, para que nessa quaresma, nessa Páscoa e nas próximas, a gente repense os nossos critérios, as nossas vontades, os nossos julgamentos para a gente mesmo e para com os outros, né? Porque a única coisa que ele quer é que a gente vivencie o amor por nós mesmos, uns pelos outros, e confie no amor do Pai por nós.